João Miguel suspeitou da sua esposa, Sofia Tavares, pela primeira vez numa vulgar noite de quarta-feira. Nesse dia, teve de fazer horas extraordinárias no escritório. Embora tivessem combinado que ele chegaria à casa às 7 da tarde, só passou pela porta de pasta na mão às 9:30 da noite. A luz principal da sala estava apagada. Apenas o pequeno candeeiro de parede do hall de entrada emitia uma luz amarelada e quente. A comida na mesa de jantar já estava fria. Os dois conjuntos de pratos e talheres estavam perfeitamente alinhados. Sofia estava sentada no sofá, com uma revista aberta no colo, mas os seus olhos não estavam na revista. Fitavam o vazio lá fora, através da janela. O som de João Miguel a descalçar os sapatos assustou-a. Ela virou a cabeça. A sua expressão era muito serena. "Chegaste, vou aquecer o jantar." João Miguel murmurou uma concordância. Tirou o casaco, pendurou-o no cabide e perguntou com casualidade: "Onde foste esta tarde? Liguei-te e não atendeste." O movimento de Sofia, ao levantar-se, hesitou por uma fração de segundo. O telemóvel estava no silêncio. "Fui dar uma volta ao centro comercial." "Com quem?" "Sozinha." João Miguel olhou para as costas dela e, de repente, sentiu que ela lhe parecia uma estranha. Ele e Sofia estavam casados há 8 anos. Desde que terminaram a universidade, trilharam o seu caminho até o dia de hoje. Passaram de um pequeno apartamento arrendado num bairro antigo para a compra daquele espaçoso T3. A vida não era de luxos, mas era digna e estável. Aos olhos dos outros, Sofia era uma esposa doce e competente. Antigamente ela trabalhava na área administrativa de um estúdio de design, mas depois, devido à doença da mãe, despediu-se para cuidar dela durante 2 anos. Após o falecimento da mãe, não voltou a procurar um emprego fixo, optando por fazer trabalhos de redação e edição de imagem a partir de casa. João Miguel sempre achou que a divisão era perfeita. Ele trabalhava arduamente para sustentar a casa, e Sofia geria o lar. Não via mal nenhum nisso, mas neste último semestre começou a sentir que algo estava errado. Sofia começou a sair com frequência. Por vezes, dizia que ia ao mercado e demorava 2 horas a voltar. Outras vezes, dizia que ia ao cabeleireiro, mas regressava com o cabelo exatamente igual. Às noites, depois do banho, levava o telemóvel para a varanda e ficava lá muito tempo. Sempre que João Miguel se aproximava, ela desligava o ecrã imediatamente. No início, ele não pensou no pior, mas quando a semente da desconfiança é plantada, todos os detalhes da rotina parecem ser ampliados. Notou que Sofia tinha comprado roupa nova recentemente, em estilos que antes não costumava usar. Também mudou de perfume. A nova fragrância era fria e distante. Já não era o leve aroma floral de outrora. O que o deixou ainda mais desconfortável foi uma vez em que acordou à meio da noite e não a viu na cama. Vestiu o roupão, foi até a sala e viu Sofia sentada à mesa de jantar, a falar ao telemóvel em voz baixa. A voz dela era muito suave, como se temesse acordá-lo. João Miguel apenas ouviu uma frase: "Não te preocupes, eu trato do assunto." Ele ficou parado nas sombras do corredor e o seu coração afundou. Na manhã seguinte, perguntou-lhe de propósito se ela tinha dormido mal. Sofia estava a servir-lhe uma chávena de café. A sua expressão era natural. "Acordei à meio da noite." "Com quem estavas a falar ao telemóvel?" A mão de Sofia tremeu e um pouco de café derramou-se na mesa. Ela tirou um guardanapo, limpou a mancha e só depois respondeu: "A minha prima discutiu com o namorado ontem à noite. Estava a chorar imenso." João Miguel não fez mais perguntas, mas o espinho no seu coração espetou-se ainda mais fundo a partir daquele momento. O que o fez tomar a decisão final de colocar um localizador GPS foi uma imagem passageira. Nesse dia, à hora de almoço, João Miguel foi ao edifício de um cliente para negociar um contrato. O hall dos elevadores estava cheio e ele teve de esperar 2 viagens até conseguir entrar. Quando as portas do elevador estavam quase a fechar-se, viu de relance uma mulher a entrar no átrio do edifício. A mulher vestia uma gabardine bege e estava de cabeça baixa. Parecia muito com a Sofia. Ao lado dela estava um homem, não muito alto, com óculos de armação grossa, a segurar um saco de papel. O homem virou-se ligeiramente para a proteger, lá das pessoas que vinham na direção deles. Antes de as portas se fecharem completamente, João Miguel só viu o homem a olhar para baixo
e a sorrir para ela. Naquele instante, a sua cabeça zumbiu. Quando terminou a reunião e desceu ao átrio para procurá-los, já não havia sinal de ninguém. Quis ligar a Sofia para perguntar onde ela estava, mas o seu dedo pairou sobre o botão de chamada durante muito tempo e, por fim, bloqueou o ecrã. Ao regressar à empresa, passou a tarde inteira inquieto. À noite, quando chegou à casa, Sofia já tinha o jantar pronto, como de costume. Vestia roupa de andar por casa, com o cabelo preso de forma descuidada por uma mola, e estava na cozinha a servir a sopa. João Miguel ficou à porta a olhar para ela e perguntou de repente: "Onde estiveste hoje à hora de almoço?" Sofia virou-se. "Em casa, não saí. Fui comprar umas coisas de manhã e voltei à hora de almoço." Ela respondeu depressa demais, tão depressa que parecia ter a resposta preparada. A mão de João Miguel apertou os talheres com mais força, não continuou a interrogá-la. Durante o jantar falaram muito pouco. Só se ouvia o som dos talheres a bater nos pratos, o que tornava a casa excepcionalmente fria. Depois do jantar, Sofia arrumou a cozinha. João Miguel sentou-se na sala. O ecrã do telemóvel acendia e apagava. Abriu uma aplicação de compras online e pesquisou pelas palavras localizador GPS. A página encheu-se de dispositivos minúsculos. Uns podiam ser fixados debaixo do carro, outros colocados dentro de malas. Alguns prometiam baterias que duravam semanas. Ficou a olhar para aquelas imagens durante muito tempo, sentindo-se ridículo, mas ao mesmo tempo incapaz de se controlar, e fez a encomenda. 3 dias depois, o localizador chegou. A peça não era muito maior do que uma moeda de 2 euros, com um revestimento preto, parecendo um simples chip ou um porta-chaves. João Miguel seguiu as instruções para sincronizá-lo com o telemóvel e testou-o. Depois de confirmar que funcionava, aproveitou o momento em que Sofia estava a tomar banho para o esconder no bolso interior da mala de mão preta que ela usava habitualmente. Ao terminar, sentou-se na beira da cama, com as palmas das mãos a suar. O som da água a correr ouvia-se na casa de banho. Ele levantou a cabeça, olhou para a silhueta desfocada através do vidro fosco e sentiu uma culpa indescritível. Mas, no segundo seguinte, lembrou-se do homem no átrio do edifício e a culpa foi esmagada pelo ressentimento. Disse a si mesmo que não era paranoico, apenas queria a verdade. Na manhã seguinte, João Miguel foi para o escritório. Às 10 da manhã, a aplicação no telemóvel mostrava que Sofia ainda estava em casa. Às 11h20, o localizador começou a mover-se. João Miguel estava numa reunião, mas ao ver a vibração do telemóvel, endireitou-se na cadeira. O pequeno ponto vermelho na aplicação saiu de casa. Parou primeiro no mercado local e 15 minutos depois moveu-se para uma rua de comércio tradicional. Depois disso, começou a deslocar-se em direção à zona do Parque das Nações. Lá existiam vários grandes hotéis e clubes privados. O coração de João Miguel batia cada vez mais depressa. Arranjou uma desculpa para ir à casa de banho e ficou no corredor a olhar para o mapa no telemóvel. O ponto vermelho parou finalmente num lugar chamado Hotel Tejo. O Hotel Tejo não era de luxo extremo, mas era bastante conhecido na cidade para almoços de negócios, encontros de casais, copos d'água de casamentos, tinha de tudo. João Miguel olhou para aquela localização e o seu rosto foi escurecendo. Ligou a Sofia. Na primeira vez, ninguém atendeu. Na segunda, tocou muito tempo até a chamada ser aceite. Estava muito silêncio do outro lado da linha. "Onde estás?" perguntou ele. A voz de Sofia soava um pouco ofegante. "Na rua, por quê?" "Na rua onde?" "Fui comprar umas coisas." "Foste comprar coisas a um hotel?" O telefone ficou mudo de repente. João Miguel soltou uma risada fria. "Sofia, até quando é que me vais continuar a mentir?" Passado um bom bocado, Sofia respondeu em voz baixa. "Estás a seguir-me?" Essa frase foi como um fósforo que acendeu instantaneamente a fúria de João Miguel. "Se eu não te seguisse, como é que ia saber o que andas a fazer nas minhas costas?" Sofia não se defendeu de imediato. Ela ficou em silêncio durante tanto tempo que João Miguel quase tomou aquilo como uma confissão. Por fim, ela apenas disse: "João Miguel, não venhas para cá agora." Para ele, essa frase soou a uma admissão total de culpa. Não ir por quê? Para não atrapalhar o encontro? Para não envergonhar o outro homem? Ou para ele próprio não passar vergonha? João Miguel cerrou os dentes,
Desligou a chamada, voltou ao gabinete, pegou nas chaves do carro e saiu. Quando a sua assistente perguntou o que fazer com as reuniões da tarde, ele respondeu sem olhar para trás que cancelasse tudo. Conduziu em direção ao Hotel Tejo. Havia trânsito. Ele apitava sem parar, desesperado. O condutor da frente pôs a cabeça de fora e insultou-o, mas ele nem sequer ouviu. Na sua cabeça, repetia-se a imagem de Sofia a entrar num quarto de hotel com um desconhecido. Quanto mais pensava, mais raiva sentia. E quanto mais raiva sentia, mais frio ficava por dentro. Chegou mesmo a pensar que, se ela o tivesse traído, não a perdoaria facilmente. Trabalhou como um louco todos estes anos para sustentar a casa. O crédito habitação era pago por ele. O crédito do carro era pago por ele. Até as prendas para as famílias nas épocas festivas eram da sua responsabilidade. Sofia vivia uma vida confortável e tranquila em casa, e ainda assim traía-o. Ele não conseguia aceitar. Eram 12h40 quando estacionou à porta do hotel. Sentado no carro, olhou para o telemóvel. O ponto vermelho continuava no hotel, indicando que estaria perto do 8º andar. Saiu do carro e entrou no átrio. A recepcionista sorriu e perguntou se vinha fazer o check-in. João Miguel engoliu a raiva e respondeu que vinha à procura de uma pessoa. Qual é o nome do hóspede, por favor? Ele abriu a boca, mas não sabia o número do quarto. O localizador só dava um raio aproximado. Era impossível precisar a porta. Afastou-se e ligou novamente a Sofia. Desta vez, a chamada foi rejeitada. O rosto de João Miguel ficou pálido de raiva. Andou de um lado para o outro no átrio, até ver um grupo de funcionárias da limpeza a sair com os carrinhos perto dos elevadores. Num impulso, aproveitou a confusão de hóspedes e enfiou-se no elevador. No 8º andar, as portas abriram-se. O corredor estava forrado com uma alcatifa grossa que abafava completamente os passos. Havia um leve cheiro a ambientador caro, e o silêncio era tão denso que sufocava. João Miguel segurou no telemóvel e caminhou devagar ao longo do corredor. O ponto piscava no ecrã, oscilando. Parou em frente a uma porta, o ponto parecia coincidir ali, mas depois movia-se ligeiramente. Estava num estado de nervos tão grande que lhe apetecia esmurrar as portas uma a uma. Foi então que, ao fundo do corredor, se ouviu subitamente a voz de uma mulher. Não me toques. Não era muito alto, mas João Miguel ouviu perfeitamente. Não era a Sofia, mas aquela voz tinha uma fragilidade e um pânico familiares que o fizeram parar instantaneamente. Logo a seguir, um homem disse em voz baixa: "Já chegamos a este ponto. Do que é que estás a brincar agora?" João Miguel franziu a testa. Caminhou na direção das vozes e parou em frente a uma porta que estava mal fechada. Lá dentro, parecia haver uma discussão. Pela fresta, viu uma mala vermelha caída no chão, aberta. O batom, os lenços de papel e o pequeno espelho estavam espalhados pela alcatifa, e mesmo ao lado da mala vermelha estava um objeto minúsculo e preto que ele conhecia muito bem. As pupilas de João Miguel dilataram-se. Era o localizador que ele tinha colocado na mala da Sofia. Mas não estava na mala da Sofia. Estava ao lado dos pertences de outra mulher. Ouviu-se um pequeno grito abafado vindo do quarto. Sem pensar duas vezes, João Miguel empurrou a porta com força. A cena diante dos seus olhos fê-lo congelar no lugar. Havia 3 pessoas no quarto. Uma jovem com a roupa desarranjada estava sentada na beira da cama, com os olhos vermelhos. O seu pulso era segurado por um homem de meia idade. João Miguel conhecia a mulher. Chamava-se Carolina Silva. Era a nova assistente de marketing que tinha entrado na empresa há menos de um ano. Era também a pessoa que nos últimos tempos se tinha tornado mais próxima dele no escritório. E o homem de meia idade que a segurava também não lhe era estranho. Tratava-se de Henrique Cardoso, o subdiretor do maior parceiro de negócios da sua empresa. Henrique Cardoso tinha mais de 40 anos e lá fora mantinha sempre uma postura culta e respeitável, vestido com fatos à medida e a falar de forma pausada. João Miguel só tinha conseguido fechar vários projetos grandes porque lidava frequentemente com ele. Mas neste momento, ele tinha 2 botões da camisa desabotoados e o rosto vermelho de frustração e embaraço. Ao ver João Miguel invadir o quarto, Henrique Cardoso ficou estupefacto, mas mudou de postura rapidamente. "Miguel, o que fazes aqui?" João Miguel não respondeu.
O seu olhar estava fixo em Carolina Silva. Carolina, como se agarrasse a uma tábua de salvação, chorou e gritou: Miguel, salva-me. Aquele apelo fez o coração de João Miguel estremecer, e foi nesse exato momento que ouviu passos atrás de si. Virou-se bruscamente. Sofia estava parada à porta. Vestia uma simples camisa branca e uma saia preta comprida, segurando o telemóvel. Estava pálida, mas não demonstrava pânico. Ela olhou para as 3 pessoas no quarto e depois fixou os olhos no marido. Eu disse para não vires. A voz dela era suave. Não foi por ter medo que me apanhasses. Foi por ter medo de que, ao veres isto, nem tu soubesses como lidar com a situação. João Miguel abriu a boca, mas não conseguiu pronunciar uma única palavra. Carolina começou a chorar ainda mais alto. Sofia, foste tu? Foste tu que puseste o localizador na minha mala? Por que é que me queres tramar? Sofia olhou para ela, com um olhar frio como gelo. Carolina, essa tua pergunta tem piada. Não fui eu que comprei o localizador, nem fui eu que o coloquei na minha mala. Estava na minha mala no início, como é que foi parar a tua, não sabes? O rosto de Carolina ficou branco. João Miguel ficou paralisado. Sofia caminhou para dentro do quarto, baixou-se, apanhou o localizador do chão e colocou-o na palma da mão. João Miguel não estava sempre a querer saber o que eu andava a fazer nestes dias. Ela levantou os olhos para o marido. Andava a investigar uma coisa, a investigar o que é que esta mulher, a Carolina Silva, queria exatamente tirar de ti. O silêncio no quarto era aterrador. Henrique Cardoso foi o primeiro a reagir. Largou a mão de Carolina, ajeitou o colarinho e disse friamente: Miguel, espero que não interpretes mal esta situação. A Carolina e eu estávamos apenas a falar de negócios. Ela exaltou-se um bocado. Carolina acenou com a cabeça a chorar. Sim, estávamos apenas a falar de negócios. O senhor Henrique bebeu demais, e eu tive medo. A Sofia atraiu-te até aqui de propósito. Ela quer destruir-me. Destruir-te? Sofia soltou um sorriso repentino, desprovido de qualquer calor. Carolina, desde a primeira vez que derramaste o café em cima do meu marido de propósito, desde que começaste a mandar mensagens a altas horas da noite, a dizer que a pressão no trabalho era muita, desde que publicaste aquelas indiretas nas redes sociais que só ele percebia, não estavas já preparada para entrar na nossa casa? O choro de Carolina parou por um segundo. A cara de João Miguel foi ficando cada vez mais pesada. Ele sabia daquelas coisas. Quando Carolina entrou para a empresa, como ainda não dominava o serviço, ia frequentemente fazer-lhe perguntas. Ele, como chefe de departamento, achava normal orientar uma novata. Mais tarde, ela começou a trazer-lhe o pequeno almoço, dizendo que tinha comprado um a mais por acaso. Nos dias de chuva, ficava à porta do escritório a dizer que não conseguia chamar um táxi e perguntava se ele a podia deixar a caminho. Ao fazer horas extraordinárias até tarde, mandava mensagens a dizer que tinha medo do escuro e perguntava se ele a podia acompanhar até a rua principal. João Miguel não era estúpido. Sabia que Carolina tinha um fraquinho por ele. Mas aquela dependência e admiração de uma rapariga jovem davam-lhe uma sensação de ser necessário, algo que não sentia há muito tempo. A vida de Sofia em casa era demasiado serena, tão serena que ela raramente fazia birras, raramente se queixava e raramente olhava para ele com reverência. Ela organizava tudo de forma impecável. Se um cano rebentava, ela chamava o canalizador. Se um familiar ficava doente, ela ia ao hospital. Nas reuniões de pais dos sobrinhos, era ela que pedia folga para ir. João Miguel, por vezes, sentia que o seu único papel naquela casa era ser um cartão de salário. Carolina era diferente. Olhava para ele com olhos de adoração e dizia: Miguel, és incrível. Este projeto não seria nada sem ti. Quando ele tinha dores de estômago, ela entregava-lhe uma caixa de comprimidos e dizia: tens de cuidar de ti. Não podes carregar o peso dos outros nas costas. Até nos momentos em que ele e Sofia estavam chateados, ela mandava mensagens do gênero: dá para ver que andas cansado. Há pessoas que não dão valor porque acham que tu nunca te vais embora. No início, João Miguel apenas se sentiu consolado, mas depois, esse consolo transformou-se num hábito ambíguo. Ele não admitia que estava a trair, porque nunca tinha tido nada físico com Carolina, mas também não a afastou. Desfrutava daquela proximidade disfarçada
enquanto, por outro lado, quando Sofia ficava mais calada, desconfiava de que ela tinha arranjado outra pessoa. Naquele quarto de hotel, João Miguel sentiu a cara a arder de vergonha. Olhou para Sofia. Tu já sabias. Sofia não respondeu de imediato. Apenas colocou o localizador em cima da mesa. A sua voz continuava calma. Não sabia desde sempre. É que tu és muito fácil de ler. Na noite em que João Miguel enfiou o localizador na mala, Sofia não estava a dormir profundamente. Quando saiu da casa de banho, percebeu logo que alguém tinha mexido nas suas coisas. João Miguel era minucioso no trabalho, mas muito desajeitado a fazer asneiras. O fecho do bolso interior estava sempre encostado à esquerda, e nesse dia estava encostado à direita. Ao abrir, viu aquele pequeno objeto preto desconhecido. Sofia não disse nada. Pesquisou na internet e percebeu logo que era um localizador GPS. Passou muito tempo sentada na sala nessa noite. Não chorou nem fez um escândalo. Porque, muito antes de encontrar o localizador, já tinha percebido que a relação entre o marido e Carolina não era puramente profissional. A intuição feminina não surge do nada. Antigamente, quando João Miguel chegava à casa, atirava o telemóvel para a mesa da sala e não o levava para a casa de banho. Mas, ultimamente, o telemóvel estava sempre com o ecrã virado para baixo e nunca saía da sua beira. Antes, ele não gostava de se olhar ao espelho, mas agora arranjava a gravata meticulosamente antes de sair. Odiava café com açúcar, dizia que o enjoava. Mas um dia, Sofia viu no carro dele um copo de café com o dobro da espuma de leite, e o autocolante no copo dizia Carol, e a tal camisa branca. João Miguel disse que tinha salpicado vinho tinto num jantar com clientes. Mas antes de a colocar na máquina de lavar, Sofia sentiu um leve odor a perfume de mulher no punho, e não era o perfume dela. Durante esse período, Sofia pensou em confrontá-lo, mas conhecia-o demasiado bem. Sem provas, ele ia dizer que ela era louca, que andava a ver muitas novelas, que ficava em casa a imaginar coisas, e ainda lhe ia perguntar o que havia de errado com ela própria. Por isso, ela aguentou. Começou a prestar atenção a Carolina. Descobriu que, apesar de parecer frágil, Carolina sabia escolher muito bem os momentos. Sempre que a empresa tinha um projeto importante, tentava encostar-se a João Miguel. Sempre que ele e Sofia se chateavam, ela aparecia no momento exato. O mais estranho era que Carolina também se tinha tornado próxima de Henrique Cardoso. Uma funcionária nova, teoricamente, não devia ter tanto contato com executivos de topo dos parceiros de negócios. Mas Sofia viu Carolina perto de centros comerciais e restaurantes com diferentes pessoas do meio em várias ocasiões. Sofia não era uma perseguidora obcecada, mas sabia que, se uma mulher quer realmente destruir o casamento de outra pessoa, não o faz só com lágrimas e fragilidade. Ela quer oportunidades, quer vantagens, quer a confiança que o homem entrega quando se acha amado. Por isso, Sofia não deitou o localizador fora. Tirou-o da sua mala e, na primeira oportunidade, colocou-o na mala da Carolina. Tinha sido num dia em que a empresa de João Miguel organizou um evento aberto às famílias durante a manhã. Sofia foi. Carolina aproximou-se dela com um café, a sorrir. Sofia, pareces tão jovem. Nem pareces estar casada há 8 anos. Sofia também sorriu. É verdade. E tu também não pareces uma recém-licenciada. Tens muito jeito para tomar conta dos outros. O sorriso de Carolina congelou um pouco. Quando se cruzaram, a mala de Carolina estava pendurada na cadeira. Quando a rapariga foi à casa de banho, Sofia enfiou o localizador lá dentro. A ideia era apenas ver o que Carolina andava a fazer. Não imaginou que o localizador fosse parar a um hotel logo no dia seguinte, e muito menos esperava que João Miguel visse as notificações. Sofia sabia que ele ia achar que era ela a ir para o hotel. Podia ter-lo deixado enfurecer-se, explodir, para depois lhe atirar a verdade à cara e obrigá-lo a ver quem Carolina realmente era. Mas acabou por lhe ligar a pedir que não fosse, não por medo, mas porque ainda restava nela um pingo de lealdade conjugal. Não queria que ele se colocasse numa situação humilhante e sem saída perante um parceiro de negócios, mas ele foi, movido à raiva, cheio de suspeitas contra ela e carregando o egoísmo disfarçado que nunca queria admitir. Dentro do quarto, Carolina não aguentou mais. Levantou-se a chorar e agarrou a manga de João Miguel. Miguel,
Não ligues a Sofia. Eu juro que não sei como é que o localizador foi parar a minha mala. Eu vim ao hotel hoje porque o Sr. Henrique disse que precisávamos de falar de uns documentos de um projeto em privado. Não sabia que ele ia fazer isto. O rosto de Henrique Cardoso cerrou-se. Carolina, cuidado com o que dizes. Foste tu que me convidaste. Disseste que o Miguel estava com uns problemas e não te sentias à vontade para falar diretamente e pediste-me ajuda. Não é verdade, gritou Carolina. Henrique Cardoso deu uma risada sarcástica. Não é verdade? E as mensagens que me mandaste? Ele tirou o telemóvel e abriu o histórico de mensagens. João Miguel olhou por instinto e ficou pálido num segundo. Nas mensagens, o tom de Carolina era ambíguo e vitimizador. Ela escrevia: Senhor Henrique, sei que o Senhor é o mais capaz, não como outras pessoas que só sabem falar. E depois, para ser sincera, queria sair do meu departamento atual, mas o Miguel não me deixa. Ele diz sempre que eu tenho de ficar perto dele. Terminava a dizer: logo à noite, quando nos encontrarmos, há coisas que só quero partilhar consigo. Estas palavras, lidas por homens diferentes, pareciam insinuações claras. Mas o que mais chocou João Miguel não foi o facto de ela ter convidado Henrique Cardoso para um hotel. Foi a frase: o Miguel não me deixa sair. Ele fixou o olhar em Carolina. Disseste-lhe que eu não te deixava sair? Carolina ficou branca como cal. Eu disse isso sem pensar. Sofia observava aquela farsa e sentiu-se repentinamente muito cansada. Lembrou-se do ano em que tinham casado. Viviam num anexo com menos de 50 metros quadrados. No inverno, o vento entrava pelas frinchas da janela. Sofia tremia de frio e não conseguia dormir. João Miguel abraçava os pés dela contra o seu peito para os aquecer e dizia a sorrir: quando tivermos dinheiro, juro que te compro uma casa grande com janelas do chão ao teto. Mais tarde, ele cumpriu a promessa. A casa aumentou, mas os corações afastaram-se. Ele já foi um homem genuíno. Costumava descer à rua para ir buscar quando ela fazia horas extra. No aniversário dela, esforçava-se para lhe fazer o prato favorito, mesmo sendo um desastre na cozinha. Quando a mãe dela adoeceu, ele correu com ela pelos hospitais. Mas no 8º ano de casamento, Sofia percebeu que o problema não era falta de amor. Era que João Miguel se tinha esquecido gradualmente de que a estabilidade que tinham não caiu do céu. Ele passou a ver os sacrifícios de Sofia como obrigações e transformou um pingo de atenção de uma estranha num oásis no deserto. A ironia dos homens é essa. Desfrutam do conforto do lar mantido pela esposa e, ao mesmo tempo, queixam-se de que ela não é suficientemente meiga, não é submissa o suficiente, não os idolatra como o centro do universo como as miúdas novas lá fora. Ao pensar nisto, Sofia levantou a cabeça. João Miguel, eu não vim aqui hoje lutar por ti com ela. Ele estremeceu. Sofia olhou nos olhos, pronunciando cada palavra com clareza. Vim recuperar uma coisa. Que coisa? Ela não respondeu. Voltou-se para Carolina. Carolina, onde é que estão os dados dos clientes que tiraste ao meu marido? Aquela frase fez toda a gente no quarto mudar de expressão, especialmente João Miguel. Saiu-lhe da boca sem pensar. Que dados? Sofia olhou para ele e, finalmente, nos seus olhos, viu-se um traço de profunda desilusão. Até agora ainda não percebeste? Achas que ela se aproximou de ti porque te admira, porque precisa de ti, porque gosta de ti? Apontou para Carolina. Ela nunca te quis a ti. Ela queria a tabela de orçamentos dos teus projetos, a base de dados de clientes no teu computador, os contactos que acumulaste na empresa durante estes anos todos. Carolina entrou em pânico. É mentira. Sofia, calmamente, pegou no telemóvel e abriu uma gravação de voz. A voz de Carolina ouvia-se perfeitamente nítida. O chefe Miguel é muito fácil de enrolar. Basta fazer-me de frágil e ele acha-se o homem mais importante do mundo. Outra voz de mulher perguntava: e os dados, já os conseguiste? Carolina riu-se. Quase. Ele não desconfia de mim. No outro dia, quando estávamos a fazer serão, pedi-lhe o computador emprestado para rever uma proposta e passei tudo para a minha PEN. Assim que o Sr. Henrique me der luz verde, dou o salto para lá. Quem é que quer ficar a aturar aquela empresazinha? A gravação terminou. A cara de João Miguel já não tinha qualquer pingo de sangue. Carolina atirou-se para a frente
tentando agarrar o telemóvel, mas Sofia desviou-se. Henrique Cardoso, ao ouvir o seu nome envolvido, apressou-se a intervir. Isto não tem nada a ver comigo. Eu nunca lhe pedi para roubar documentos. Sofia olhou para ele com frieza. Senhor Henrique, se tem a ver ou não, vamos saber quando a empresa fizer uma auditoria. João Miguel finalmente caiu em si e olhou furioso para Carolina. Roubaste os meus documentos? Carolina abanava a cabeça a chorar. Não, Miguel. Tens de acreditar em mim. Foi ela que fez a montagem. A gravação é falsa. Falsa? Interrompeu Sofia. E a pendrive que está na tua mala também é falsa? Carolina bloqueou. Sofia olhou para o chão, para a mala vermelha. No meio do empurrão anterior, as coisas tinham caído. Para além de batons e pó de arroz, havia uma pendrive prateada caída perto do pé da cama. João Miguel baixou-se para a apanhar. Carolina gritou. Não toques. Mas já era tarde. João Miguel fechou a mão à volta da pendrive, com um olhar de quem acabou de levar um soco no estômago. Lembrou-se subitamente de uma noite, há poucos dias. Estava a trabalhar até tarde e Carolina disse que o seu computador tinha encravado, que não ia conseguir acabar uma proposta a tempo e que o supervisor ia ralhar com ela. Ele teve pena dela e deixou-a usar o seu próprio computador. Durante esse bocado, ele foi lá fora atender uma chamada e quando voltou, ela estava sentada no seu lugar, levantando os olhos com um grande sorriso. Miguel, acabei agora mesmo, salvaste minha vida. Na altura não pensou muito naquilo, mas agora sentia um arrepio na espinha. Sofia tinha razão. Ele não era amado, tinha sido usado. E o mais trágico de tudo era que, em troca daquela adoração barata, tinha duvidado da própria esposa. O ar no quarto parecia sólido. Carolina ainda tentava justificar-se, mas Sofia já tinha feito uma chamada. Podem subir. Menos de 3 minutos depois, ouviram-se passos no corredor. 3 pessoas em fatos formais apareceram à porta. O primeiro era o advogado principal da empresa de João Miguel. Ao lado dele estava o diretor do departamento de Miguel, o diretor Costa. O diretor Costa olhou para João Miguel com um rosto que demonstrava extrema gravidade. Miguel, é bom que me expliques por que é que os dados confidenciais da empresa foram parar às mãos da Carolina. João Miguel tentou abrir a boca, mas não lhe saiu uma única palavra. Olhou por instinto para Sofia. Só naquele momento percebeu que Sofia, naqueles últimos dias, não andava a traí-lo, não andava a jogar jogos de mistério, nem o estava a castigar com silêncio. Ela andava, sozinha, a limpar a lixeira que poderia ter arruinado a carreira dele para sempre. E essa lixeira tinha sido ele mesmo a convidar para dentro de casa. Sofia não olhou mais para ele. Entregou a gravação, os relatórios e todas as provas que tinha reunido durante a semana aos advogados. Eu não sou funcionária da empresa. Isto é tudo o que pude fazer. O resto, os senhores resolvem pelas vias legais. O diretor Costa aceitou os documentos, olhando para ela com um misto de respeito e complexidade. Muito obrigado, dona Sofia. Sofia respondeu num tom raso. Não tem de agradecer. Eu apenas protegi o meu patrimônio familiar. Se o Miguel perder o emprego por causa disto, a falta de pagamento do crédito habitação afeta-me diretamente. As palavras pareciam frias e calculistas, mas bateram no rosto de João Miguel como uma autêntica chapada. Ele queria muito ir ter com ela, agarrar-lhe a mão e pedir desculpa, mas ao ficar ali plantado, apercebeu-se de que já não tinha o direito de o fazer, porque até minutos antes ele vinha com a mentalidade de quem apanha a mulher em flagrante. Não vinha para acreditar nela, vinha para a julgar, e ela, que já tinha visto o quadro inteiro há muito tempo, ainda o tentou avisar no último minuto para não aparecer. Ele não ouviu, e agora só lhe restava ficar no meio daquela humilhação profunda, vendo o seu patético orgulho ser arrancado camada por camada. Quando Carolina foi levada para ser interrogada pelos advogados e pelo diretor Costa, ainda chorava, olhou para João Miguel. Miguel, diz alguma coisa por mim. Eu não fiz por mal. Eu só queria provar o meu valor. Ele não se mexeu, apenas a observou, e nos seus olhos já não havia qualquer vestígio de pena. Podes chamar-me o que quiseres. Já não vale de nada. O rosto de Carolina ficou num tom acinzentado de pura derrota. Henrique Cardoso também foi retido para prestar esclarecimentos.
Antes de sair, tentou manter a pose. Isto é tudo um mal-entendido. Ninguém lhe ligou. O quarto do hotel foi ficando vazio. Restavam apenas João Miguel e Sofia. As cortinas estavam meio fechadas e a luz do exterior iluminava o caos no chão. Com a garganta seca, passado muito tempo, ele murmurou: "Sofia, não me fales aqui." Sofia interrompeu-o. Abaixou-se, recolheu a sua mala e, com um rosto onde parecia não ter acontecido nada, disse: "Isto está muito sujo." Virou as costas e caminhou para a saída. João Miguel foi atrás dela a correr. No corredor, Sofia caminhava com passos rápidos. Não chorou nem fez um escândalo. Não proferiu um único insulto. Mas João Miguel preferia que ela o insultasse, batesse nele ou lhe gritasse, porque quanto mais calma ela estava, mais aterrorizado ele ficava. Ao chegarem ao átrio do hotel, ele não aguentou mais e segurou no pulso dela. "Sofia, ouve-me, por favor." Sofia olhou para a mão dele a agarrá-la. Não havia fúria naqueles olhos, apenas uma profunda fadiga. "Sabes o que é que me magoou mais hoje, Miguel?" Os lábios de João Miguel empalideceram. "Foi eu ter desconfiado de ti." "Não," respondeu Sofia, levantando a cabeça. "Foi o facto de que, quando duvidaste de mim, nem por um segundo pensaste que eu podia ter as minhas razões." Ele ficou pregado ao chão. Sofia puxou o braço lentamente, libertando-se. "Preferiste acreditar num ponto no ecrã e não confiaste na mulher que esteve casada contigo durante 8 anos. Dito isto, ela saiu do hotel. O sol brilhava tanto que feria a vista. João Miguel ficou à porta, vendo as costas de Sofia desaparecerem na distância. Sentiu um pânico avassalador que se apoderou de cada célula do seu corpo. Apercebeu-se de repente que quem tinha sido desmascarado naquele hotel não tinha sido apenas a Carolina. Tinha sido ele próprio, aquele homem que se achava sensato, mas que no fundo era fútil e egoísta. Achava que tinha descoberto uma traição da esposa. Mas no fim das contas, quem destruiu a confiança primeiro foi ele. Sofia não foi para casa ao sair do hotel. Apanhou um táxi e deu uma morada na direção oposta à sua casa. O taxista olhou pelo retrovisor algumas vezes. Talvez notando que a passageira não parecia bem, não fez perguntas e baixou o volume do rádio. As ruas de Lisboa passavam rápido lá fora. Sofia encostou-se ao banco, com as mãos a apertar as alças da mala. Na verdade, não estava tão tranquila quanto tinha tentado aparentar. No quarto, só tinha conseguido dizer cada palavra de forma fria e calculada, porque sabia que aquele não era o lugar para desmoronar. Não se podia desmoronar à frente da Carolina, do Henrique Cardoso, e muito menos do João Miguel, porque se chorasse, toda a gente ia reduzir aquilo a um melodrama passional. Iam pensar que ela era uma esposa histérica, dominada pelo ciúme, e iam desvalorizar todo o esforço que ela teve ao organizar as provas nos últimos dias. Por isso aguentou até entrar no táxi, até o edifício do Hotel Tejo desaparecer da sua vista. Só aí deixou cair a cabeça, e as lágrimas pingaram pesadas sobre as costas das mãos. Como não sentir injustiça? 8 anos de casamento. Do nada, construíram tudo. Ela acompanhou-o na fase mais difícil. Quando casaram, ele ganhava pouco. Muitas vezes ficava com clientes a beber vinho tinto até de madrugada para garantir projetos, chegando a vomitar a alma. Nessa altura, ela mantinha sempre uma panela com sopa ou caldo verde a aquecer no fogão à espera dele. Uma vez, ele chegou tão alcoolizado que se atirou para o chão, a chorar agarrado a ela, dizendo que não prestava e nem lhe conseguia dar uma vida decente. Sofia acariciou-lhe as costas e disse: "A vida faz-se devagarinho, a casa compra-se devagarinho. Enquanto estivermos juntos, nada está perdido." Compraram a casa, compraram um carro, tinham uma vida com todas as condições. Mas quando as pessoas chegam à estabilidade, esquecem-se frequentemente de como foi duro lá chegar. João Miguel esqueceu as noites de luz acesa à sua espera. Esqueceu que quando ela se despediu para cuidar da mãe dele doente, também ela tinha deixado uma carreira promissora para trás. Esqueceu-se de que enquanto ele lutava para brilhar na rua, toda a carga invisível do lar era ela quem carregava. O que mais a gelava por dentro era saber que ele via o esforço dela, mas via-o há tanto tempo que o considerava uma mera obrigação diária. O táxi parou em frente a uma pastelaria requintada. Sofia pagou, limpou a cara e entrou, subindo para o piso superior e sentando-se junto à janela.
Pouco depois, uma mulher de cabelo curto abriu a porta. Chamava-se Teresa Martins, a sua melhor amiga dos tempos de faculdade. Uma rapariga de feitio muito frontal, sem papas na língua, que geria o seu próprio pequeno estúdio. Trabalhava imenso, mas adorava a liberdade. Ao sentar-se e ver os olhos vermelhos de Sofia, Teresa perguntou: "Está feito?" Sofia assentiu. Teresa calou-se por uns segundos e depois soltou: "E o Miguel? Ele não te pediu perdão lá no hotel?" Sofia sorriu de forma triste. "Deve ter tentado, mas não fiquei para ouvir." Teresa bateu com a mão na mesa, irritada. "Ainda tem a coragem de pedir? O localizador foi ele que comprou, a paranoia foi dele, e a tipa interesseira também foi ele que atraiu. Foste tu que lhe limpaste a asneira, e em vez de agradecer, foi tratar-te como criminosa primeiro. Houve quem se virasse na pastelaria para olhar." Sofia murmurou: "Fala mais baixo." Teresa engoliu em seco, mas não conteve o desabafo. "Eu sempre disse, os homens às vezes não percebem quem os trata bem. Não é por maldade, é excesso de confiança. Acham que a mulher está garantida. Vem alguém de fora e manda-lhes um piropo, e eles já se acham o máximo." Sofia ficou a olhar para os reflexos da água no copo, sem dizer nada. Teresa amaciou o tom de voz ao vê-la assim. "Sofia, e agora o que pensas fazer?" Perante a pergunta, Sofia sentiu um vazio gigante no peito. O que fazer? Nem ela sabia. Já tinha pensado no divórcio. Na noite em que encontrou o dispositivo na mala, ela organizou e reuniu a papelada da escritura da casa, os extratos bancários e as apólices dos seguros. Ela não era de agir por impulso. Se o casamento chegasse ao fim, faria questão de sair de cabeça erguida e com as contas todas limpas. Mas 8 anos não são 8 dias. No casamento há tantas ramificações que não se podem simplesmente cortar num instante. Eles não tinham filhos. Este sempre foi um grande lamento para os dois. Nos primeiros anos, com a doença da mãe, não tiveram energia para pensar nisso. Quando a mãe faleceu, começaram a achar que já passavam da idade e o trabalho absorvia muito do seu tempo. Por isso deixaram ao critério do destino. Por vezes, Sofia pensava que talvez fosse melhor assim. Ao menos, numa eventual ruptura, nenhuma criança sofreria. Mas um sentimento não é um papel que se rasga e pronto. Lembrar-se da dedicação passada do marido colidia de frente com as suspeitas humilhantes do presente, causando-lhe dor e fadiga em igual proporção. "Quero mudar-me por uns dias", respondeu Sofia. Teresa reagiu de pronto. "Ficas em minha casa. Não vale a pena. Já aluguei um alojamento local ali na zona. Mas tu sozinha." Teresa tentou insistir, mas deparou-se com o olhar de ferro da amiga. Suspirou. "Bem, precisas de espairecer. Mas ouve, Sofia, tens de pensar bem. Perdoar não é dizer pronto, passou. Os homens dão a maior pena do mundo quando fazem disparates. Hoje diz que muda. Amanhã chora porque não vive sem ti. E depois de amanhã, atira-te as culpas de volta porque andas fria." "Eu sei", concordou Sofia devagar. Nesse mesmo momento, no escritório de João Miguel, desenrolava-se o pior dia da sua carreira. A usurpação de documentos por parte de Carolina não tardou a ser desmascarada. A pendrive não apenas tinha os valores e propostas de João Miguel, como revelava planos de ação internos da empresa. E para piorar, os registros demonstravam que Carolina tinha acedido às caixas de correio privadas. O destinatário das informações não tinha sido o próprio Henrique Cardoso, mas um diretor ligado a ele. A situação foi reportada e as instâncias superiores exigiram consequências pesadas. Embora João Miguel não fosse cúmplice, ele era o superior hierárquico e cometeu um ato de severa irresponsabilidade ao deixar-se envolver pela vida pessoal no trabalho, abrindo caminho para aquele incidente. Aquela mancha, ele jamais a conseguiria limpar. Nessa tarde foi chamado ao gabinete do diretor Costa. O diretor Costa, que sempre gostara dele e lhe tinha dado oportunidades, olhou para João Miguel transbordando decepção. "Miguel, trabalho contigo há anos. Pensei que eras uma pessoa ponderada." João Miguel, cabisbaixo, assumiu a culpa. "Diretor, a culpa da falha foi inteiramente minha." "Falha?" O diretor atirou com a pasta contra a mesa. "Tens noção do prejuízo que ia ser para a empresa se isto se concretizasse? Tens ideia do processo em tribunal que nos podia ter caído em cima se o cliente decidisse avançar? Eu sei.
A voz de João Miguel soou apertada. Não, não sabes. O diretor Costa bateu com o indicador na mesa. Se soubesses, jamais terias deixado o teu computador nas mãos de uma funcionária que está conosco há menos de um ano, e muito menos perderias o sentido ético só por ela te afagar o ego. O rosto de João Miguel ora ficava lívido, ora afogueado. E por fim, acrescentou Costa em tom de punhal. E pior ainda, estas provas não fomos nós que as descobrimos, e não foste tu. Foi a tua mulher que mas trouxe. Percebes a dimensão disto? Significa que tu não conseguiste gerir a tua casa como marido, nem o teu posto como responsável. A tua mulher atirou-te um colete salva-vidas à última hora, quando já te tinhas arrastado para a lama. A frase atingiu o coração de João Miguel. Abriu a boca para responder, mas só balbuciou. Peço desculpa. O diretor Costa suspirou. O departamento jurídico vai tomar as ações necessárias e despedir a Carolina. Quanto a ti, suspendes todas as responsabilidades neste projeto. Vais para casa refletir. Assim que o inquérito ficar fechado, a direção tomará uma medida disciplinar sobre ti. Ao sair daquele gabinete, João Miguel sentia-se um fantasma. Ao longo do corredor, os colegas disfarçavam olhar para os computadores, mas na realidade espiavam-no com intensidade. Uns com pena, outros com gozo escondido. Ele sempre fora obcecado pela sua imagem de profissional respeitável. Nesse dia, a sua imagem ficou estraçalhada entre a empresa e o quarto do Hotel Tejo. Ao fim do dia, entrou no apartamento. Tudo num silêncio medonho. Não havia comida na mesa. A almofada preferida de Sofia não estava no sofá. A roupa já não estava na varanda a secar. Correu para o quarto e viu a porta do guarda-roupa entreaberta. Faltavam várias peças que ela usava no dia a dia. Sentiu pânico e ligou no mesmo instante para Sofia. Tocou vezes sem conta até atender. Sofia, onde estás? Sofia permanecia numa calma irreal. Vou passar uns dias fora de casa. Onde? Eu vou te buscar. Não é preciso. A mão dele que segurava o telemóvel estava a ficar dormente. Sofia, a culpa hoje foi minha. Não devia ter desconfiado de ti. Não devia ter colocado o localizador e não devia ter dado confianças a Carolina. Volta para casa e falamos a sério. Sofia calou-se do outro lado. De seguida perguntou, tu queres que eu volte porque assumiste a culpa a sério? Ou é porque a casa está subitamente vazia e já perdeste a tua zona de conforto? João Miguel estacou. Ele queria responder que claro que via que errou, mas a frase ficou entalada na garganta, porque a pergunta de Sofia atingia o cerne da questão. Ele estava verdadeiramente arrependido. Tinha medo de a perder. Mas que percentagem daquele medo era por amor, e quanto não era por já estar viciado em vê-la em casa sempre que abria a porta, habituado a ter a vida planeada, e saber que, independentemente da vergonha lá fora, alguém o aguardaria com a luz do hall de entrada acesa? Não sabia responder. Nem Sofia pareceu esperar pela resposta. Pensa sobre isso. Quando souberes, liga. E desligou. De pé na sala de jantar, ele percebeu que aquele apartamento de 3 quartos parecia demasiado grande. Não comeu naquela noite. Ficou no sofá das 9 da noite até as 2 da madrugada. O telemóvel não parava de vibrar. Eram colegas de trabalho, clientes e Carolina. Carolina mandara-lhe mais de uma dúzia de mensagens no chat. Primeiro, em lágrimas, a pedir-lhe ajuda, a dizer que não passara de um equívoco parvo e que precisava do dinheiro do emprego porque a família era humilde. Quando viu que ele não respondia, as táticas mudaram. Começou a chamá-lo a atenção. Miguel, se tu não tivesse sido tão meigo comigo todos os dias, eu nunca tinha tido esperanças. Tu gostavas que eu estivesse perto, não finjas que não. E agora atiras-me aos leões. E no fim disse, a tua mulher manda muito em ti, vais acabar por não aguentá-la. Ao ver as mensagens, sentiu o estômago dar voltas. Se isto fosse antes, ele se calhar ainda sentia um pingo de pena por Carolina. Mas agora só enxergava a rede de manipulações a descoberto. Não respondeu a nada. Exportou todas as conversas para o departamento jurídico. Em seguida, apagou-a e bloqueou-a da sua lista. Ao terminar isto, posou o telefone e olhou para o topo do móvel da sala, onde estava pousada uma fotografia. Tinha sido tirada no 2º ano de casados. Estavam ao lado de um lago.
Sofia usava um vestido branco imaculado e sorria de modo limpo. Aquele João Miguel da foto ainda não se tinha tornado o homem calculista e cínico de hoje. Os seus olhos brilhavam e os braços envolviam os ombros dela com uma força de quem abraça o tesouro mais valioso da sua vida. A visão da fotografia fê-lo chorar pela primeira vez. Percebeu finalmente que não perdera Sofia de um dia para o outro. Foram as vezes infindáveis que a ignorou. Eram os problemas que considerou banais que a deixaram triste. Eram os elogios inúteis de terceiros que o cegaram para o silêncio da sua própria mulher. E tudo isso, a pouco e pouco, a afastou. No dia seguinte, João Miguel não foi tentar procurar Sofia de forma invasiva. Sabia que as pressões só iam prejudicar ainda mais a relação. Foi para a empresa e dedicou o tempo a cooperar com a direção jurídica nas análises minuciosas às movimentações no servidor corporativo. A averiguação das provas levou uma semana. A Carolina acabou a ser demitida com justa causa. A empresa apresentou queixa-crime na polícia. Henrique Cardoso até tentou escapar à sua culpa, declarando não fazer ideia de onde os documentos vinham, mas uma averiguação da parceria provou que ele já recebia informações em segredo noutras fases dos trabalhos, acabando destituído com grande estrondo público. A penalização a João Miguel também foi aplicada. Perdeu o seu bônus anual e foi despromovido em um nível, perdendo as responsabilidades do projeto-chave. Para um indivíduo tão focado no prestígio, aquilo era um valente abalo, mas ele nem ousou reclamar. Sabia perfeitamente que aquele era um castigo muito leve em vista do que podia ter acontecido, aplicado pelas chefias superiores devido ao bom histórico de anos precedentes da sua carreira, mas muito em grande parte por ter conseguido remediar a falha da fuga de dados sem danos irremediáveis. Tivesse Sofia se omitido, e ele não teria ficado nem para arrumar as gavetas. Naquela semana em que Sofia não regressou, ele enviava-lhe apenas uma mensagem ao final da noite. Já não fazia textos enormes com choros vazios, nem apressava regressos forçados. No primeiro dia, ele disse: "Hoje estive na empresa nos inquéritos. Encaminhei todas as mensagens do WhatsApp para o departamento jurídico." No segundo dia, ele disse: "O sifão do lavatório esteve a pingar. Chamei um canalizador e estive a ver como ele consertou. A partir de hoje, vou aprender as reparações da casa." No terceiro dia, ele disse: "Reguei a orquídea da tua mãe com a medida de água que recomendam na internet. Dizem que não se pode regar muito." No quarto dia, ele disse: "A Carolina já foi enviada para o desemprego com queixa na polícia. A administração trata agora dos casos legais. Não terei mais fraquezas." No quinto dia, ele disse: "Agendei sessão com um psicólogo. Não é para ires lá. Fui para começar a minha própria terapia." Sofia não respondeu a uma única mensagem, mas João Miguel enviava dia após dia, não para fazer barulho, mas apenas com o simples objetivo de demonstrar pela ação contínua o esforço real na emenda, em detrimento da falsidade da simples desculpa. À noite do oitavo dia, o telefone iluminou-se. Era da Sofia, apenas com uma frase curta: "Bom trabalho na tua reflexão." A resposta, com meia dúzia de letras, atuou sobre ele como se um interruptor lançasse um feixe de luz pelo caminho obscuro. Respondeu a dizer: "Nunca mais fujo dos problemas." A estadia de Sofia naquele alojamento perto de casa também não estava a ser livre de fardos. Aproveitava os dias livres para terminar redações remotas para clientes e de noite preferia percorrer o bairro em caminhadas. Queria fugir do poço sombrio do puro ressentimento, forçando a mente e cérebro a ordenar os pontos nevrálgicos de toda aquela dor acumulada. Perguntou diretamente a ela mesma: "Eu ainda amo o João Miguel?" A questão era mais que amar e não amar. Era saber que não podia ignorar as desilusões ou as fúrias, sem medida sobre os últimos eventos com ele perante tudo aquilo, ao mesmo tempo que percebia as amarras dos laços após a habituação dos 8 anos da coabitação. Conseguiria ela esquecer o episódio do localizador GPS? Também aí não era resposta em formato fechado. Estar a ser monitorizada dessa forma abusiva fere nos alicerces o mais denso de uma relação. Sobretudo, sentia-se vítima duplamente quando o dedo da suspeita recaía de olhos cegos precisamente em quem detinha a lisura das ações corretas. Isso não se elimina assim a pedir por favor, mas também ela não acreditava que usar um divórcio para se vingar do parceiro tinha mérito.
Faria apenas por necessitar de uma base e ponto de viragem sem ruídos emocionais, caso assim precisasse ser feito e avançado, ao invés da mera raiva do dia. Finda essa quinzena, Sofia tomou a iniciativa de se encontrarem num café normal da cidade. João Miguel apareceu meia hora mais cedo, tomando a cadeira lateral do vidro virado à rua, segurando de forma cautelosa numa capa de proteção. Ao entrar, João Miguel soergueu-se de pronto da cadeira. Apenas se distanciaram 15 dias e ele emagrecera a olhos vistos. As olheiras indicavam exaustão. Nada indicava aquele fulgor sobranceiro de quem se acha no topo do monte em domínio de todas as situações. Sofia tomou lugar em frente. Não existia o preenchimento por palavras entre ambos, até João Miguel ceder e quebrar essa película sonora com Sofia, desculpa. As 3 palavras ensaiadas repetidamente a nível íntimo saíram-lhe afinal de timbre envergonhado ao defrontar aquela mulher face a face. Sofia limitou-se a mirar. Lô, não me ofendeste somente pela ocultação desse aparelho dentro da mala. Foi pelo motivo inicial do seu uso. Eu sei. Ele atirou com a pasta com um movimento curto em direção ao prato dela. Aqui, ordenei a compilação disto. A pasta tinha vários dossiês finos. Primeiro documento. Uma introspeção manual de 4 laudas delineadas sob o fio de ação, relatando o grau exato com Carolina Silva até extrapolar e cruzar limites invisíveis. Referiu a falta de filtros sociais perante aquela fútil admiração externa. Segundo documento, todo o quadro real pormenorizado do extrato financeiro mensal da economia familiar e gestão dos passivos e ativos entre os fundos conjuntos, englobando valores reais em euros e capitais seguros em lista, tudo tabelado minuciosamente. O terceiro folheto. Uma procuração num documento modelo redigido para separar os bens legalmente. Sofia, sentindo um solavanco surdo perante o último elemento, deixou o indicador vacilar ligeiramente na página. Ele comentou de forma arrastada. Percebo plenamente que todo o pedido vai transpirar a argumento escapatório. Dou-te as vias necessárias. Se avanças com separação formal por via do divórcio, as chaves da habitação ficarão em teu poder por cedência oficial de parte, e todo esse bolo não farei objeções ou guerras em tribunais. Mas se achares por bem, no outro prisma manter os laços sob revisão por agora, estou perfeitamente convicto em assinar a escritura na notária sob os ditames da divisão atual em salvaguardas econômicas. Todas e quaisquer as fronteiras com telemóvel, livre ao dispor total, sem entraves visuais ocultos na minha parte. Esta oferta, atenção Sofia, não é tentativa barata baseada numa esmola e desresponsabilização em como a ferida tem um dístico e fechar assuntos. Serve fundamentalmente na crença para suportares materialmente a tua estabilidade como uma opção livre minha da penalidade merecida. Ela absorveu o texto do dossiê e as entranhas cederam-lhe um amargo salgado à altura da laringe. Ela por fim via nas mãos os tijolos em argamassa a formar pilares no assumir real num homem feito. E não apenas na esmola banal com envio das clássicas paletes de rosas de estufa, associada a um almoço abastado em compensação vã, mas num poder soberano assente no admitir de uma culpa em pleno sol da justiça nela. Tu recorreste realmente ao consultório da clínica para a tal terapia. Ele assentiu prontamente, enumerou com precisão o avanço destas marcações nas consultas e confessou que, inicialmente, era assustador tentar digerir os embates onde, na ausência e silêncios gerados no vazio dela, os ímpetos originavam num sistema paranoico em seu prol, acabando a dura verdade perante os olhos, face aos contornos espelhados no seu orgulho do desequilíbrio familiar entre o trabalho de cada e a visão machista imposta, trocando de nomeações. João Miguel fez uma pausa. Retomou. Na raiz disto, a questão central não estava centrada daquela afirmação bizarra do abandono pelas costas e que já não tinhas de me prestar contas, porque nunca tomei posição fixa pelo lar na partilha da roda motriz dos eixos práticos e fundamentais. Julguei nos últimos 10 anos numa premissa cega focada nos prêmios gerados do vencimento anual do meu banco. Com este impacto do silêncio repentino, descobri que nem no manuseio diário sei o que era eletricidade nas avarias, lixívia usada nas misturas e o controlo nas taxas dos condomínios em prazo com obrigações entre avós, que as gavetas e prateleiras dos móveis nos fundos sofriam transições temporais ao gerir cada estação nos tecidos.
Nunca compreendi a máquina interna desta dimensão de um simples dia, apenas porque me aliviavas esse carreto todo às costas como nada fizesse. Não espero em contrapartida um perdão rasgado sobre este desabafo cínico meu, com a simples audição tua, sem retribuição ao nível dos atos perversos gerados. Se o disseres por final, tudo terá em final de caso uma conformidade resoluta perante a aceitação total e em fecho deste balanço geral. A mulher levantou uma simples meia de leite a fim de a empurrar entre dentes para descer, sem notar que a doçura se dissolveu pelo azedo do frio exposto nela. Engoliu para dentro do corpo a sensação com vigor em demasia e suspirou perante o peso arrastado. Miguel, aceitarei para já adiar as tramitações com vista ao oficial de registro em pedido de divórcio, sim. João Miguel deu um baque na cadeira em sobressalto vivo, ciente de uma porta nova abrindo brechas de ar. Porém, a segunda frase esmagou as reações primárias de uma nova lua de mel prematura, contendo esse ardor fútil. Asseguro-te, todavia, que este travar a fundo ao término legal em nada significou a isenção moral num perdão absoluto dos factos decorrentes em curso de alvará livre. Estaremos durante mais de 3 meses de cama partilhada em cisão individual na casa. E neste trilho sob o teto, não fiques de esperança numa inquirição constante à contagem cronométrica com uma alteração drástica sentimental. Serás encarregue em peso de reter esse lado nas faturas ativas no doméstico de conta, igual nos compromissos alocados, desde laços a compromissos do nosso círculo, sem exceção nos limites impostos e profissionais, sem desvios fora da hora. Por fim, e acima da média num traçado sem perdão, o capítulo focado na localização sem conhecimento ao dispositivo, num alerta vermelho na exclusividade de rejeição permanente da ação. Nenhum segundo tolero tal via, e na iminência num resgate desses contornos a tiro, os sapatos borda fora de imediato. Miguel fez ressoar um nunca, não haverá, e ela pousou o punhado de pastas em jeito formal, fechando com farei, com que advogado reveja e reconheça cada papel com cunho autêntico, nem como prova desconfiada da promessa, mas como meio ativo em segurança blindada de defesa em primeira base. Naquele dia Sofia regressou ao lar, e na transposição do arco central, nada continuou nas posições habituais da casa. Abandonou em absoluto o resguardo na totalidade por tudo e cada mínimo precalço, num plano de contingência anterior, gerado ao sabor da proteção sem ser notada. No final, caso o frigorífico apresentasse vagas em vazio, não preenchia sem aviso e atirava por telemóvel as descrições no chat da compra ao remetente, com a missão delegada após fecho laboral do escritório. Prazos do portal na net com a luz e a água ficavam estagnados na prateleira, sendo geridos pelas mãos alocadas do parceiro agora, a titularidade por sua vez delegada e recordada sem avanços furtivos. As asneiras foram monumentais no ponto do início como principiante de palmo e meio à porta num mercado em pânico entre misturar molhos de salsa com simples ramos de coentros para a sopa, na roda de uma simples cor de lavagem de roupa, com calças de tons vivos em meias lixiviadas, resultando um fiasco num lamaçal cromático, deixando corredores marcados numa obra mal estruturada das passagens em limpezas, tudo provocando pequenos vincos nas sobrancelhas da mulher, ao assistir àquela descoordenação perante o ridículo prático, com a atenuante e castigo fixo, num erro repetido refeito num instante. E ele aceitava e engolia sem objeções, repetindo e reformando o caos para melhorias a reter e gravar de origem natural num rumo construtivo, sem resingar de malfeitio, sem auxílio extra fornecido em favor em retribuição imediata. Na dimensão social do escritório, ele impôs estacas intransponíveis de contágio sem fronteiras, no trato ao convívio direto contra os círculos femininos, alheios de cariz privado em tom afável, sob escrutínio rígido por uma blindagem de gócios profissionais, perante piadas a quem se aproximava ao estilo de interrogações, ao notificar nos dispositivos o mero acesso com devaneios pessoais em questões ao pormenor fútil, ele lançava chumbo em correio oficial que assuntos de contorno fútil, num envio para domínio estritamente oficial aos e-mails, para tratativas formais laborais. As brincadeiras das más línguas e de mau tom à sua volta indicavam risos nos gabinetes a espalhar a lenda dos anéis inquebráveis, contornando-o em correntes ao diretor que ignorava num riso sarcástico, ao ar de peito farto de vaidade, saber a sua redoma.
Reconhecia nesta fase do prumo do muro com solidez, perante as barreiras como parte do orgulho vivo, assente em pedra com salvação e dignidade. Sobre o destino com final selado a que levou a rapariga Carolina, ela resumiu a um desfecho fatídico arrastado aos trâmites do tribunal imposto e desterro, ao lado negro, num currículo arruinado pelo estigma no setor, onde se afundou na ausência num mercado profissional ciente da falácia, numa teia montada, sem saída ou apelo no perdão, por mais insistência cobarde das chamadas forçadas de pena, à base de invocar a afeição ilusória inicial. Miguel despachou todos esses apelos da lista bloqueada no envio de reencaminho direto via secção penal do gabinete para processamento. Compreendeu tarde demais que ser escudo num palanque ao benefício era fraco sustento de amparo-se ao erro e na queda os apoios e os amigos em bando correm ao longo prazo num esvoaçar imediato, após esgotada a fonte útil de favores temporais e trocados, e com a queda abrupta da outra peça, Henrique ao chão na mesma lama gerada ao ser confrontado e atirado pelas próprias provas no enquadramento escuro, nas contrapartidas paralelas arrastado na expulsão de cena, numa fuga medonha por entre murmúrios dos repasses. Nem por estes ecos e recortes todos do fim final num tombo alheio, ela regozijou-se e sorriu da miséria dos tombos paralelos de todos os figurantes neste teatro, mas fê-lo, em apatia e passagem num escasso grau de atenção, a alheios porque só os laços dos seus mais densos, que é o seu marido que em hora escassa faltou empurrar no leito fundo a aliança da família com as falhas extremas em quebra abismal. E neste piscar de dias rodaram com fluidez os meses agendados a nível exato do balanço temporal estrito e limite dos mesmos. Miguel silenciou os requerimentos compulsivos em prol do veredicto sobre regressos amorosos por parte em carência com os seus sentimentos, mas investiu de peito forte para as orientações das clínicas, em avanço a melhorar o formato passivo dos embates, sem silenciamento nem interrupção nas quebras, e a dialogar em tom moderado nas alturas incertas de crises que assomassem as fragilidades naquelas horas com menos respostas perentórias à procura sem rumo aos porquês, a fundo da tristeza e desalento nela. Houve no meio daqueles dias sem fim à mesa, a hora tardia de fumo pelo repouso, numa fase chata que estagnou os ponteiros, face aos embates num cliente de Sofia do lado empresarial. Antigamente Miguel reagia de cara opaca com um distanciamento brusco caindo de pálpebras por mera indisposição própria. A reação face a caras feitas de amuadas a destilar ódio mudo ao ar, mas quebrou as antigas regras atirando-se a largar o talher em desvio franco, a colocar a questão num existe algum constrangimento fora do perímetro regular? Evita narrativas ao dispor se quiseres guardar o espólio para ti, mas necessito saber no meu canto as possibilidades de um possível enquadramento a que possa em apoio físico suprir de lado se necessitares apenas em suporte. A reação na mulher surtiu sobressalto rápido fixado em deslumbramento perante a normalidade pacífica tão banal, mas em falta prolongada ao longo da linha esquecida dos ritmos passados perdidos de antanho em eco, que se escutava a imensas fases remotas a ser de volta recuperadas em som claro aos sentidos. Sorriu numa ligeira pausa, ditando na ponta num estalar brando de estalos nas bordas com a sentença a apontar a voz. Toma rumo, as limpezas dessas porcelanas a pala hoje ficam na tua conta final, e não te esquives de secar em lado pronto a uso ao fim no remate e desfecho das obras. E na noite caindo num tom em silêncio com o balançar da frescura pela rede externa das frestas do terraço e ar da cidade, escutava pela frincha com cadências abafadas, o chocalhar molhado em pingos correntes a bater pelo inox metálico, lavando panelas pesadas, não ritmadas em sinfonia, erudita, mas em pleno encher prático perante as rotinas esquecidas e abençoadas pelo sopro do alento, respirando as partículas pacatas vivas num eco vital do redil e aconchego numa respiração conjunta em pulsações na harmonia orgânica num verdadeiro teto sem frio em isolamentos. Fim do ciclo imposto de prova, numa última hora, o marido dispôs num cenário caseiro, uma ceia modesta à escala, rudimentar em técnica dos cortes irregulares, contudo exposto no calor dos pratos, em fatias da comida, num tanto escorregadia ao teor salgado provado, discretamente em bico do garfo sob crivo, isento ao veredicto na crítica frontal, finalizando o processo da mastigação,
Pousou de lado as bases na conclusão à sobremesa, estendeu com solenidade nas bordas do vidro da bancada do fundo. A peça fatal selada com bolsa neutra, o antigo botão sombrio de plástico fosco num rasto amargo. Tem este fragmento negro alojado na minha gaveta desde aquela última etapa, e continuou em confissão expiatória com o desabafo sem amarras no nó vocal. Ao ponto daquele instinto de uso, assumiu valor extremo numa resolução do pânico oculto e do ciúme para provar um flagrante, e apenas validou ao seu rasto um cariz degradante ao peso do embaraço, com a total descrença que cimentei face aos laços nos meus receios fúteis por ti, pelo qual declaro em abono em face real, em expurgo definitivo do seu efeito e ação e fecho num extermínio pela via sumária. Pegando do rolo na base oculta nas gavetas, sacou pelo uso rápido um martelo e investiu contra a capa daquela pastilha com descida vigorosa, reduzindo a cápsula de minúsculos botões de pilhas aos estilhaços perdidos a rebolar num caos de pequenas esferas espalhadas num crepitar ressequido que assinalava uma fase moribunda desfeita do objeto maldito ao pó atirado. Observou perante o montão a frase sem espanto aparente com a lucidez real apontada à realidade que assombra de fora. Uma pancada numa carcaça não devolve uma crença e estrutura em pilares absolutos como em toque milagroso do pó do aparelho. Aos montes num chão num segundo apenas para resolver mágoas profundas. E ciente o tombo ditou, face ao chão o remate na voz em tombaço. Ciente absoluto estou dos trâmites perante a longa escalada em pequenas doses que exijo de amealhar pedacinho por pingo, de modo firme neste recomeço moroso e a tempo sem falha, contínua à vista em falha constante dos ganhos dos cêntimos, morais nas confianças. Nestes dias sem solavancos nas linhas traçadas, observava as correntes dos gestos brutos numa lida constante num corpo exposto pela vida cotidiana, ciente de todos os ritmos nas transições e das lidas diárias, sabendo da verdadeira metamorfose perante as quedas de nível e nas lutas normais num regresso cimentado ao trilho contínuo sem soluçar, e fugir como em modo prático e leal, que deitava as rotinas do zero, reconstruído a glória comum, mas sabendo a dor das partidas, ao ferir a carne sentida. Deixou a fase e a figura mitológica em perfeições e das escravas com auréolas santificadas, e a suportar em cruzes nas reparações do lar na base das salvadoras por heroísmo, para ceder em favor ao patamar puro humano com perdas e sentimentos, reais e orgânicos não sendo de pedras. Sofia sussurrou a medo da falha verbal das letras. Não agendarei, e arrasto para o cancelamento em anulação total dos serviços, por via do aluguer na mudança de estadia, nas camas isoladas na hospedagem ao redor. Aos segundos, nos recantos úmidos, os globos visuais estagnaram sem luz vermelha com o calor num fluxo, sem lágrimas pelo peso desmedido do nó cego, aliviado no aperto peitoral, sentindo a ansiedade à tona num abraço falhado no instinto retraído pelo braço. De freio receoso do choque da repulsa, mas ela apaziguou do lado esquerdo, o compasso indicando sem sobressaltos e de ordem vulgar sem palmas do júbilo na epopeia clássica com, no rol da caderneta, a nota com antecedência nos lembretes da geladeira, que amanhã pela alvorada ficas destacado em ronda nos abastecimentos pela mercearia do bairro e trarás uma caixa nova porque ficamos à rasca sem o limite da cota para ovos ao lanche. O lapso e um esgar do cérebro na confusão com a volta surtiu efeito numa força real engolida a acenar. Combinado, e anoto a compra ao milímetro de estalo do mercado. Aquele pacto vulgar afastava e bania os laços folclóricos cheios de melodramas épicos com eu não nasci e amei demais e morro ao amor nas juras eternas rasgadas e cimentou no plano cru real a passagem vital do alívio nos dias normais com cedências e pacatas concessões em margens do mundo com tolerâncias a que o dia ganharia forma pura e não plástica em palácios falsos repletos num filme irreal. Rodando num voo de meio ano após este trilho, João firmou e solidificou do zero os níveis internos corporativos, abdicou na liderança e das correntes no pico e cristas dos tubarões, sem perdas nas provas de superação frenéticas dos brios profissionais. Do topo a observar, o diretor Costa chamou em segredo recatado a franja. Um tombo monumental no percurso é normal, mal de todo ao cair o fulano, arrancar os dentes rindo a chapada,
ou julgando o piso culpado nos buraquinhos e com medo em ficar pelo plano no chão, isso sim, um descalabro absoluto de cego da vida, sem ponta nem cor do destino. Em confissão póstuma aos fantasmas do ego com pena na boca, já encarnei em pessoa dessa dimensão do cego no rumo. Com ombro pesado ao baque, com palmada final do Costa ao toque do mestre e patriarca, pauta havia. Governa bem essa família nos alicerces contínuos. A mulher tem as chaves dessa perspicácia, não cometas falhas repetidas ou estilhaças de modo perpétuo, o que não tem remendo possível. Voltou e reproduziu as palavras soltas no terraço em poda, e com utensílios e as flores do jarro que ela regava e moldava nos arranjos, ciente de não descurar que mentes finas e acordadas por natureza cedem às fomes e ficam arrasadas pelas costas com desgaste se abandonadas. E ciente nesse aspecto atiro no ponto, sem voltas ao ceder em cota aberta com passe a minha parte aos berros ou avisos, se a exaustão minar a estrutura sem rodeios, mesmo na dúvida do processamento cerebral ao entender tudo num instante, mas com garantias ao fundo e em bruto da ação, focada a assimilar os avisos em passo focado, e ao cruzar aquele sorriso tímido despido num esgar puro, a sensação autêntica de sol radioso penetrava nos tecidos por inteira absorção a limpo, numa alegria despida num alívio autêntico da cura. O rumo da história nunca pintou quadros celestiais utópicos num final absoluto intocável, mas sim na aceitação dos furos ao fundo sem fuga de falsidades no diálogo, nas horas de atrito com brigas pontuais geradas face aos percalços e às futilidades, perante o dia a azedar ou lembretes amargos, na memória do cheiro denso das sombras das passadeiras lúgubres da porta no Hotel Tejo de um passado escuro. A distinção primordial deste presente ao inverso residiu não com trancas secretas à base no escudo e sem caldos abafados dos silêncios a entalar rancores venenosos pelo aparelho gástrico abaixo. Numa rotina corriqueira serão estendido de horas extra não reportadas ou com sinal ausente do sistema informático, João abriu as chaves da frincha principal e embateu num vulto no sofá em compasso de alerta nas luzes suspensas, reagindo à defesa numa explicação sem recuos de omissão com os fatores da falência. A bateria cedeu no ápice num fecho e remate emergencial prolongado num piso abaixo, e confesso a lentidão em aviso do quadro. Ao que uma resposta frontal soou do eco passivo, o foco não foi acorrentar nos fusos horários as tuas jornadas, mas ao cimentar num abalo surdo a sensação perpétua a pairar na condição isolada pelo fosso cego de uma posição do lado ignorado ao desfecho dos avisos, pelo qual acenou de pronto o compromisso de trazer cabos duplos portáteis e recargas das fontes. A moldura corriqueira do vulgar à lente de outros revelava-se, porém, os ramos sólidos dos novos rebentos do casório. Mais adiante fim do ano, cruzaram perante arrumações e limpeza num limpo geral a gaveta da procuração legal, assinada na íntegra de rubricas em caligrafias puras. O rolo com as abas onduladas gerava num toque cínico, mas cru um espasmo visual com guardaste ainda nas gavetas esse maço, a lembrar com espinhos ao peso, e sim de pedra e cal, arruma esse espaço à salvaguarda e memória, como uma espada, e trave central ao lar. Em alerta no quadro e mestre real de receios do teu interior sem amarras, servindo no futuro pelo trilho, a indicar as coordenadas certas à baliza em sinal, a bater e frisar nas tuas noites, como não bastam meros quereres ao sopro nos caprichos no quero abancar na mesa, se eu mesma desativar com ordem no acesso à cadeira da porta à nossa entrada do lar de base, e que ao passar nas ruas, do passivo do temor da culpa, passou a lucidez no escudo. A boca da rotina pacata da descida, rumo aos frescos de rechear do supermercado cruzando corredores iluminados, deram nas prateleiras laterais por peças pequenas, num expositor na zona das eletrônicas, face aos identificadores pendurados com um autocolante, localizador GPS anti-perda. Travaram pela raiz ao passo os dois pés fixos pelo magnetismo ao olhar, cruzando entre eles uma faísca ao choque. João apressou as pernas numa manobra evasiva, puxando em pânico rodinhas com fuga, a murmurar o frasco do tempero sumiu-se, ou findou nos potes pelo balcão. Assistindo às manobras bruscas dela, eclodiu da face frontal gargalhadas limpas de uma ruidosa comoção sonora face ao espetáculo. Desafiou com
Que tem a cara ao susto cravada ouvir o patrão à porta para o terror tremido à perna. E replicou sob encolher amarelado a pedir escusa no pânico cômico. Este caroço custou um buraco maior do inferno pelas minhas costas a dor, replicou serena e avançando num abraço ao limite. O instrumento em cru não é portador de veneno em lata, mas as patas nas asas que os usam na mão envenenam. Acertou e concordaram a sintonia a marchar de roda livre pelas ruas, a percorrer com o carrinho e famílias pacatas de um domingo em que choros e alfaces aos sacos nos contrastes da conta das caixas geravam o palco perfeito e normal a uma união sem lantejoulas, mas forte nas costuras a rasgão da alma, emendas num alinhavar perfeito no consentimento humilde dum avanço. Numa quesilha partilhada nas bagagens da descida das rampas de acesso do estacionamento, o braço puxou ao grosso dos volumes pela inércia contínua, retendo nos seus cabides de osso, nas mãos a Sofia, as cuvetes delicadas do recheio mais fino, sem chocar no duro ao dizer, em sorriso calmo, eu calibro-o, andamento e cuida do suporte destas, como fossem frágeis ao tesouro real de proteção. Na marcha pacífica, soube a certeza a absorver do futuro as neblinas obscuras e embates fortes à rotina nas crises vulgares que bateriam as suas tábuas, mas blindada sem carregar as cordas e penedos à roda do teto deserta de forças, e a puxar, as cegas no fardo pela lona. João percebera com a raiz na carne e alma e ossos, os efeitos e fendas catastróficas num embate. A dois perante as setas em veneno, não partiam na alheia atração e fogo, mas da erosão num desmoronar e afundamento em paranoias no isolamento. Interno, num teto, só ao qual um farol num receptor do satélite traça coordenadas no vazio temporal das rotas rodoviárias, mas nulos na rota ao fio dourado, focado aos sentimentos dos pares de confiança. Um palco ruidoso na praça hoteleira ao descalabro dos proveitos falsos do lodo, que tentaram alargar para cimentar as sedes dos futéis nos saltos das vitrinas, fez ver num foco puro o âmago sem cores turvas, revelou que na ruína final do laço não são as claques dos adereços que limpam escombros e suportam na miséria do pântano dos caídos e a rasgar correntes espirais de farsa, a espetarem as tábuas rasgadas aos olhos, mas resgatam em fôlego, sem glória. Sendo o fio cortado para lá da porta ao desperdício na recusa num apelo novo, se não existisse na generosidade de cedência no porto de acesso ao lado oposto. Entrados e descarregados, calçado em fila à parede, com uma luminária amarela a reinar no conforto suave outonal, a piscar o mesmo brilho mas refeito em substância com bases antigas, estagnou e falou em voz grave, Sofia, agradecido pelo dom e dádiva ao regressar ao teu teto da casa. E ao focar o espelho, de olhar nítido sem as nuvens passadas em riste repouso, e emendou sem picos num eco em fundo de paz no tom pacificador, não ao meu teto e à minha esfera do teto, ciente da repetição sentida nos pulmões, acenou a lacrimejar na orla dos cantos visuais, repisando do arrepio vivo. Ao abrigo da volta a focar no nosso lar da casa, lá do vidro as ruas da cidade dormiam aos faróis do parque iluminando as varandas, falíveis e rachadas num laço que recupera nas arestas imperfeitas a salvação. Não amarra com trancas o parceiro para não abrir a rua ao voo, nem cerca por fechos na opressão, afinal de conta e nas lides o voo a para dois, perdoa num arrependimento do chão ao reconstruir no calhau estilhaçado, em que aquele aparelho negro, ao ser martelado, deitou nas escórias ao lixo pela fita limpa na memória e recordação perpétua no seio íntimo dele, sem o espectro fantasma. Espiar com a lupa nas pegadas livres alheias ao trilho numa rotina a que ambos aceitam fluir por gosto do carinho e não das grades do cárcere. Sou o Afonso. Ouvi a história toda com um nó no peito numa amálgama de emoções. Aquele homem a esconder uma peça num buraco na mala num filme de espião sem a noção perante a esposa serena que no avesso da trama detinha a mão aos panos fúnebres de uma teia armada para estraçalhar a via e carreira deste apala de parasitas dos corredores corporativos com sede das redes dos contactos profissionais, na miúda doce ao pranto mais gélida, na ambição calculada da fraude, usurpando do brilho no lombo da inocência em favores fáceis, com o pilar da base do lar em chão firme por uma parceira na resolução invisível da lixeira dos restos mortais do orgulho da farsa encenada, para destapar aos papéis abertos
o choque na desilusão sem máscaras, na ação central perante as divisões legais dos cofres conjugais ao pousar das escrituras, e perante as migalhas estilhaçadas nas poeiras do pó e escombros sob a marreta esmagada do rastreador, para espelhar as chaves nos cacos perdidos numa redenção não balbucia aos gritos nem aos pontapés das lágrimas pelo alento ao choro em perdão da boca da vítima, perante as esmolas forçadas ao amor falso, mas em cimento limpo. Ao abdicar a recusa imediata ditou limites na reconstrução pelas obras domésticas e a compra e rotina, o balde nos trapos do suor, a ditar com que não só as finanças mantêm a trave ao telhado do par, mas o trabalho que esgota as bases durante as 8 primaveras se refletiu sob a alçada dele num balanço, num trimestre e lição máxima do perdão, sem gritos cego à raiva, mas vendo o mal numa cápsula espalhada para o foco não descurado do dano, decidiu fincar e apostar para edificar de zero com um esforço limpo no retorno às lidas fáceis abandonadas, num tempo recuado no horizonte da vivência diária. Deixo a questão ao outro lado, a plateia digital dos fóruns na vossa sala, perante a visualização desta via, e vocês, meus caros, perante as lentes num parceiro a deturpar no rastreio aos passos, num espectro asfixiante como intervinham, face à ação num confronto cru, aos gritos nos cenários, sem pudor à mesa limpa, como a frieza num gelo, que cimentou, Sofia com a clareza a desconstruir os atos nas peças com factos de inteligência e base em raízes para o foco, ou viravam no barraco nas praças sem o regresso das lajes limpas. Escrevam e coloquem os vossos casos em partilhas no rol abaixo e lembrem, confinar não forja um elo cimentado de raiz. Amarras só provam da ganância para a posse da esfera nas amarras. Casamento leal prova num amparo ao barco, que em ventania nas ondas ataca a tormenta dos mares revoltos, face aos oponentes de fora no cais, num remendo contínuo perante a maré no resgate da peça fragmentada da dor, sarada num farol num rumo limpo pelas gotas doces das horas a passagem sem amarras. Fico no registro final e aguardo e boa noite a todos.